Boa tarde a todas e todos que nos acompanham hoje, mais essa etapa da nossa capacitação. Eu sou Liana Dalmucci, sou promotora de justiça, estou como coordenadora adjunta do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos Terceiro Setor, do Ministério Público de Santa Catarina. Quero cumprimentar hoje a mediadora das nossas palestras, a senhora Ariane Angioletti, e as palestrantes de hoje, a Jordelina Schier e a Janice Merico. Esse evento, então, a capacitação que nós estamos tendo, ele faz parte de um projeto de educação permanente na atenção à pessoa idosa em situação de violência no estado de Santa Catarina. E ele tem a ideia, então, inicialmente, de sensibilizar todos os atores na atenção à pessoa idosa, demonstrar em que consiste o nosso protocolo, a rede e o formulário que é proposto. Relembrando, no primeiro módulo, então, nós falamos um pouquinho sobre os desafios do envelhecimento populacional e as situações de violência. No segundo, falamos sobre o protocolo, então, estratégias de organização de uma rede intersetorial de atenção à pessoa idosa em situação de violência. E hoje, no nosso terceiro e último encontro, nós vamos falar sobre o formulário de proteção à pessoa idosa em situação de violência de Santa Catarina, formulário PISC, como instrumento para ativação da rede. Esse formulário, então, ele faz parte do nosso protocolo. Então, dando as boas-vindas, então, a todos, desejando que seja um dia proveitoso, eu vou passar a palavra, então, para a nossa mediadora de hoje, que ela é a presidente do Conselho Estadual do Idoso, Ariane Angioletti. Obrigada, Lia, uma boa tarde a todos. Eu vou ser muito sucinta aqui, enfim, a gente tem um terceiro dia para fechar com uma chave de ouro aí, esses dias de capacitação tão importantes. Quero cumprimentar também a Jordelina e a Janice, que estão aqui conosco hoje, e trazer algumas informações paroquiais aqui para todo mundo. Os certificados da capacitação vão ser liberados em até 2 dias úteis, e quem tiver interesse, em receber esses certificados precisa voltar no e-mail que foi enviado para todos os participantes, que lá tem as instruções. A gente vai trabalhar da seguinte forma: quem tiver perguntas para fazer, pode colocar no chat. Elas podem ser por escrito, então a gente lê essa pergunta, ou a pessoa pode se inscrever para fazer a pergunta de maneira oral. Elas vão ser respondidas no final de cada palestra. E aí a gente consegue organizar melhor a forma de participação. No momento em que for fazer a pergunta, se for oral, abre a câmera, abre o microfone, faz a pergunta, faz o comentário e depois desliga. Também é importante que todo mundo preste atenção para, ao longo dessas palestras, não abrir o seu microfone para evitar ruído e acabar interrompendo a linha de raciocínio aqui das nossas palestrantes. Bom, para iniciar os nossos trabalhos, então, eu vou convidar para falar sobre o formulário PISC, o que é, objetivos, os principais conceitos para o seu preenchimento e a metodologia, a doutora em enfermagem Jordelina Schier. Jordelina, a palavra está contigo. Então, são 20 minutos, e aí eu posso te informar quando faltar uns 5 minutinhos? Sim. Então, obrigada, tá, Ariane. combinado. Então, se o Tiago já quiser colocar a apresentação, eu, enquanto isso, vou agradecendo ao Ministério Público, aqui representado pela doutora Lia, e aos colegas do grupo de trabalho do protocolo PISC, que foi um grupo que não mediu esforços para que a gente pudesse chegar até aqui, especialmente pela oportunidade preciosa de fazer parte desse GT, né? Quero cumprimentar doutora Lia, doutora Adriane, doutora Janice, que estão presentes nesse terceiro módulo, toda a equipe do Ministério Público que está nos bastidores e fazendo de tudo para que essa transmissão aconteça. Quero também dar uma boa tarde e desejar uma excelente tarde a todos os profissionais que se inscreveram para essa capacitação e que estão nos acompanhando. Então, Tiago, vamos ao primeiro slide. Ou é eu que vou passando? O anterior, isso. Bom, eu vou falar sobre o formulário PISC, o formulário da rede PISC, e nesse primeiro momento é importante lembrar sobre o quanto a violência
especialmente contra a pessoa idosa, permanece muitas vezes velada, e a sua prevenção, o seu enfrentamento e a sua atenção ainda são insuficientes, né? E por isso é necessário compreender o que é violência, como ela acontece, quais os seus indicadores, os seus sinais, fazer a devida avaliação da situação relatada e propor a intervenção mais adequada possível, né? Incluindo aí a certeza de que a complexidade da situação de violência requer uma ação em rede, e isso implica em ativar a intersetorialidade das políticas públicas e dos serviços, né? O protocolo PISC, ele é um passo importante e a gente precisa saber como torná-lo factível, né? Tiago, a apresentação não está aparecendo totalmente. Como professora, perdão? A última parte do slide não aparece na apresentação. Certo, mas ela está no modo de apresentação mesmo, professora. É que, na verdade, ela está atrás dessa faixa em que nós ficamos aparecendo. Talvez se tirar do modo apresentação e diminuir o percentual. Não, pode deixar assim, eu vou acessar a minha apresentação aqui para eu acompanhar melhor, e daí só vou avisando para o Tiago quando muda. Se por acaso der alguma alteração, vocês me avisem. Pode ser assim? Pode, claro. Que daí eu não perco nenhum detalhe, né? Só um minuto, gente, desculpa. Pronto. Tá. Então, a gente está no segundo slide ainda. O protocolo PISC foi um passo muito importante, é um passo muito importante para a prevenção e para o enfrentamento das situações de violência, mas a gente precisava determinar nesse protocolo como torná-lo factível. E daí pensamos que o como seria através do formulário PISC, um meio de ativador da rede. O próximo, Tiago. A rede PISC, dentro do protocolo, é o grande diferencial de ação desse protocolo. E como ativar se constituiu num desafio para o nosso grupo de trabalho, né? E daí pensamos que a comunicação entre os profissionais dos diferentes serviços de atenção à pessoa idosa seria muito importante, o compartilhamento dos saberes e das informações, a articulação dos recursos disponíveis, dos equipamentos e dos serviços das diversas políticas públicas, sobretudo com respeito e autonomia às diretrizes de cada serviço, né? O estabelecimento de um fluxograma de atendimento e um formulário de atendimento compartilhado entre os profissionais, né? O próximo. E daí, como ativar e por que o formulário PISC, né? A gente teria que primeiro pensar em como era a nossa realidade, né? O que justificaria criar um formulário, porque a gente sabe que isso implica em mais um trabalho, em mais um documento a ser preenchido para os profissionais que estão na ponta. Mas o que a gente viu na nossa realidade? Que existe uma indisponibilidade de um sistema estadual, informatizado e unificado de registro de gestão de casos, que existe a necessidade premente da ativação da intersetorialidade que rege as políticas públicas, que a gente precisava otimizar os recursos existentes, que muitas vezes ainda são insuficientes para a resolutividade dos casos e de medidas protetivas, que existe ausência de medidas que evitem a duplicidade de ações e que previnam a revitimização da pessoa idosa,
e que seriam necessárias ações transversais de incentivo à saúde integral, à defesa dos direitos humanos da pessoa idosa e à cultura de paz intergeracional, ainda insuficientes na nossa realidade, que isso se daria através de um programa de educação continuada, que também consta no protocolo PISC. O próximo. Por todos esses motivos, o protocolo PISC propõe um formulário como um meio ativador da rede PISC, né? Então, o formulário é esse instrumento de registro, de atendimento e de encaminhamento de caso suspeito ou confirmado de violência contra a pessoa idosa, e esse instrumento serve para, além de atender, registrar, também dar prosseguimento à atenção. Ele serve para coletar os dados, para compartilhar as informações coletadas e as ações que já foram realizadas da atenção, para articular e para otimizar os recursos intersetoriais das diferentes políticas e serviços, para evitar a revitimização da pessoa idosa, na medida em que ela não precisa recontar a sua história, a situação vivenciada, a menos que ela deseje, é claro, né? E para atender às necessidades da pessoa idosa de um modo intersetorial. Então, como usar o protocolo depende também do profissional, né? Do profissional desenvolver, na medida que aplica o formulário, a escuta qualificada, o olhar atento, o dito e o não dito, né? É preciso estar atento aquilo que é falado, aquilo que é expressado, aquilo que é ocultado, a coleta e o registro de dados e do relato da situação, o registro da atenção e de todos os procedimentos que foram realizados, conforme a competência profissional e conforme as atribuições que o profissional tem naquele serviço, e os encaminhamentos intersetoriais, conforme, então, o fluxo estabelecido, né? Na verdade, o profissional, ele é o real ativador da rede, e o formulário é o meio pelo qual a rede é ativada. O próximo. Então, o formulário PISC, ele serve para fazer a gestão dos casos de situação de violência contra a pessoa idosa, né? É o meio ativador da rede PISC, ele é um instrumento. E o profissional, repetindo, é o ativador dessa rede. É ele que vai prestar o atendimento, fazer os encaminhamentos necessários, enfim, tentar atender às necessidades e garantir os direitos da pessoa idosa de forma intersetorial, né? Então, o profissional, ele deve saber como fazer esse atendimento. Então, com acolhimento, com humanização, não julgamento, atitude ética, sigilo profissional, conhecimento técnico, e aqui esse conhecimento técnico se refere à competência profissional, à atribuição que ele tem dentro do serviço, e para isso a gente sabe que precisa de capacitação, e por isso o protocolo também prevê um programa de educação continuada, né? Empatia e, sobretudo, o trabalho em rede, que é essa atitude interprofissional que cada pessoa que vai atender o idoso deve desenvolver no seu dia a dia. O próximo. Alguns conceitos nortearam a concepção do formulário PISC. E esses conceitos, eles estão todos desenvolvidos no documento do protocolo, né? São conceitos relativos ao atendimento intersetorial, integral, individualizado, centrado na pessoa idosa, e daí é muito importante que o profissional tenha o entendimento de quem é essa pessoa idosa e respeite a percepção que a pessoa idosa tem de si. Então, o idoso, ele é o sujeito do protocolo PISC, e exatamente por isso não é utilizada a designação de vítima, né? E
essa pessoa idosa ela é compreendida para além do marcador cronológico 60+. Ele inclui as interseccionalidades, que já foram bem abordadas no módulo passado, né, mas que inclui raça, classe, gênero, sexualidade, capacidade funcional e cognitiva, autonomia, condição financeira e outros atributos que impactam a vida e os direitos humanos, né? A questão da humanização da atenção e do cuidado é um outro conceito que está dentro do protocolo, que é transversal a todos os conceitos que são trabalhados no protocolo, a resolutividade dos casos de situação de violência, com celeridade, sem revitimizar a pessoa idosa, e, sobretudo, resguardados, todas as informações no formulário são resguardadas pela ética, pelo sigilo profissional, entre os operadores, entre os profissionais. Isso é decorrente da função e das atribuições que cada profissional tem. As informações são de uso exclusivo da rede PISC e para o atendimento da pessoa idosa em situação de violência. O próximo. Aqui é um print da tela do Ministério Público, onde está disponibilizado o documento do protocolo, né, e claro que a leitura e o debate são essenciais para que cada município possa adequar e fazer o seu próprio desenho de rede de atenção à pessoa idosa em situação de violência, né? Tem também os fluxos do protocolo PISC, então, mais uma vez, esse é um indicativo, é como o grupo de trabalho pensou que poderia ser o fluxograma em cada serviço, em cada órgão que vai receber esse idoso, ou um terceiro que vai relatar a situação de violência, mas o município deve adequar conforme a sua realidade e os serviços que tem disponível, né? E também o acesso digital ao formulário PISC, que certamente a doutora Lia, no final, vai fazer uma demonstração e vai detalhar com mais preciosidade o uso desse formulário. O próximo. Mas daí eu trago em linhas gerais, quais são os campos de preenchimento do formulário PISC, né? É um formulário curto, não, tem cerca de 15 campos, mais ou menos, e que deve ser preenchido no momento do atendimento, mas que isso seja feito de modo natural, né? Que o formulário esteja incorporado na prática do profissional a tal ponto que ele não esteja preso ao formulário para saber as informações que serão coletadas, né? Todas as informações, preferencialmente, devem ser registradas, mas não necessariamente todas, né? E desde a data e hora do registro das informações, e isso é muito importante porque traz a linha do tempo e a porta de entrada, a origem do serviço, né? Então, o momento em que aquela pessoa foi atendida pela primeira vez e onde, por quem, e a partir dali, qual a trajetória que ela seguiu até que o caso fosse, a situação fosse resolvida, né? E claro que os dados da pessoa que está relatando a situação de violência, é importante destacar se é a própria pessoa idosa que faz esse relato, ou se é uma terceira pessoa, e se for uma terceira pessoa, se ela deseja ou não ser identificada. O próximo. Também traz a identificação da pessoa idosa, todos os dados relativos aos contatos, à rede de apoio que essa pessoa tem acesso, então a sua família, os seus vizinhos, cuidadores, se existe um responsável legal, um curador, e quais são os dados de contato com essas pessoas, né? O próximo. Os dados sobre a pessoa idosa, e aqui respeitando, esses dados são registrados a partir de um relato, e quando é a pessoa idosa, é respeitada a percepção que ela tem de si mesma, né?
e também as condições de saúde biopsicossocial dessa pessoa, questão de dependência, de autonomia, de curatela, deficiências, doenças, qual é a fonte de renda, quem administra essa fonte de renda. O próximo. Os dados sobre a situação relatada, que é muito importante, porque nesse momento o profissional já vai poder dar um indicativo quais os tipos de violência ou o tipo de violência em que a pessoa idosa está sendo submetida, né? E se existe um suposto autor, se é possível identificar um suposto autor, o relato da situação suspeita ou confirmada, descrita pela pessoa idosa ou pelo relatante, descrevendo os detalhes dos fatos, mantendo o anonimato, se isso for solicitado, né? O relato do atendimento pelo profissional, então, quais os procedimentos que foram realizados, os encaminhamentos que foram realizados e se a pessoa idosa está em situação de risco iminente. E esse ponto ele é muito importante porque qualquer dúvida ou qualquer sinal de um risco iminente de vida da pessoa idosa, essa pessoa deve ser necessariamente encaminhada para um atendimento imediato, urgente, por outros serviços que compõem a rede. O próximo. Também a solicitação de acompanhamento, então o profissional registra se encaminhou para outro serviço, identifica qual é esse serviço, o nome do profissional que está recebendo o encaminhamento, se já houve outra denúncia ou outros órgãos que receberam denúncia da mesma situação e outras informações complementares, né? Nina, falta 5 minutinhos. Eu já estou finalizando. Tá bom, querida, obrigada. Eu que agradeço. Acho que a gente está, solicitação de encaminhamento, tá, daí o próximo. Ok. Bom, aqui é importante falar algumas orientações sobre o formulário PISC, o seu preenchimento, né? No atendimento presencial, se faz a escuta qualificada, um atendimento individualizado e o preenchimento do formulário. Esse formulário contém todas aquelas informações que eu falei agora anteriormente, e ele deve ser enviado através de correspondência eletrônica institucional para o órgão que a situação está sendo encaminhada, que a pessoa está sendo encaminhada, né? E atentar qual é o fluxograma que foi estabelecido de encaminhamento. Se o atendimento é não presencial, então é o caso daquelas informações recebidas através do Disque 100, 181, e-mail, ou outras formas não presenciais de informação. Neste caso, o município deve definir qual é o serviço de porta de entrada, porque é esse serviço que vai fazer esse atendimento não presencial, fazer a triagem da situação e fazer os encaminhamentos necessários, né? E no caso do protocolo PISC estadual, foi determinado, foi sugerido à Polícia Civil como o serviço de porta de entrada. Próximo. No caso de risco iminente de vida da pessoa idosa, isso indica um atendimento, exige um atendimento mais célere ou essencial. Então, geralmente, é o caso de ser encaminhado para um serviço da área de saúde. E os profissionais da saúde, eles têm, por determinação legal, que preencher e encaminhar a ficha de notificação individual do SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, né? Então, o profissional recebe a pessoa, faz o atendimento, faz a notificação obrigatória na ficha do SINAM e faz uma cópia dessa ficha do SINAM e encaminha junto com o formulário PISC, né, para o próximo serviço que ele deve encaminhar essa pessoa. No caso de violência sexual,
deve seguir o fluxograma da RAIVES, que é o sistema de atenção integral às pessoas em situação de violência sexual, e também, ao fazer o encaminhamento, remeter o formulário PIS, que é o serviço de referência. No caso de mulher idosa em situação de violência doméstica e familiar, é recomendado a aplicação do formulário do Conselho Nacional de Justiça, né, que preferencialmente é feito pela Polícia Civil, e também encaminhar a cópia do formulário junto com o formulário PISC, formulário do CNJ junto com o formulário PISC. Né. Próximo. E já finalizando, aqui alguns requisitos básicos para aplicação do formulário PISC. São lembretes que consideramos necessários para os profissionais, que é conhecer o protocolo PISC, isso é essencial, conhecer a rede PISC e estabelecer um compromisso com a rede, isso implica na atitude intersetorial desse profissional, ter conhecimentos sobre velhice, sobre o processo de envelhecimento e a violência contra a pessoa idosa, treinar o olhar para enxergar, para compreender e para despir-se do ageísmo, e isso requer uma mudança de paradigma, uma atitude não ageísta, né? Na verdade, tomar a consciência de que toda forma de preconceito gera violência, inclusive o preconceito contra a idade. Estar atento aos sinais de alerta e situações de risco e atuação, não apenas no momento que a situação é recebida, mas também na prevenção de qualquer forma de violência. Né? E essa prevenção passa pela consciência de que velhice não é doença, de que a gente precisa estar atento e avaliar a funcionalidade da pessoa idosa, a sua interdependência, as relações de interdependência e a sua capacidade funcional e também a autonomia da pessoa idosa. O próximo, eu acho que é isso e eu fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Nina. A gente não tem perguntas no chat nesse momento, só tem algumas, na verdade, perguntas operacionais sobre certificado e presença. Então, só para deixar já colocado aqui para vocês, a presença é computada no momento em que vocês fazem o login, então, o horário de entrada, horário de saída, e o certificado ele é fornecido para quem tem 67% no mínimo de frequência, tá? Então, depois eu deixo um e-mail para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida. Se alguém tiver alguma colocação ou algum comentário para fazer sobre essa fala da Nina, de maneira, abrindo o microfone, pode fazer isso agora e depois a gente segue para a Janice. Mas não precisem se tumultuar um por cima do outro. Acredito que não, então, a Janice, passar a palavra para a Janice, que vai falar sobre... Deixa eu só pegar o título, Janice, que eu me perdi aqui. Aqui. Formulário PISC, atendimento humanizado e escuta qualificada intersetorial. Passo a palavra para ti, Janice, que é mestre e doutoranda em serviço social e assessora de políticas públicas da FECAM. Está contigo a palavra, eu também te aviso quando faltar 5 minutos, pode ser? Pode. Boa tarde a todas as pessoas que estão nessa sala virtual, nesse momento, nesse encontro, nessa capacitação. Abanando aqui para a Yolanda e a ela, né, a todos os colegas aí dos municípios. Quero agradecer inicialmente pela oportunidade, parabenizar e falar desse importante trabalho que o Ministério Público de Santa Catarina fez em relação ao atendimento à pessoa idosa, envolvida em situações de violência, porque é uma realidade que os municípios têm vivenciado dia a dia, e muitas vezes ainda, né, articulando e organizando o trabalho intersetorial entre as políticas públicas nesse atendimento. Quando nós falamos em violência contra a criança e adolescente, a gente tem aí muitos fluxos, muitos debates, né, trabalhos já intersetoriais bastante organizados, e quando a gente trata da pessoa idosa, ainda a gente percebia aí
muitas vezes a dificuldade também em relação a construir esse protocolo. Então, quando a gente passa a ter um protocolo único, construído, né, coordenado, vamos dizer assim, pelo Ministério Público de Santa Catarina, que é quem fiscaliza todo esse trabalho da política e do atendimento à pessoa idosa vítima, né, ou que sofre algum tipo de maus tratos. Isso, para nós, enquanto municípios, vem contribuir muito para o nosso trabalho cotidiano. E aí, então, em nome do Ministério Público, da doutora Lia, parabenizar, colocar a FECAM sempre à disposição, inclusive para disseminar esse protocolo, para fazer com que esse protocolo chegue nos 295 municípios, que os municípios utilizem esse protocolo, que foi construído de forma coletiva, muitas reuniões, muitos debates, de forma intersetorial, com muitos atores, com muitas entidades envolvidas também. Cumprimentar aqui a Ariane, presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, né, e nos colocarmos também à disposição. Nós estamos aí com um trabalho em parceria com o Conselho Estadual do Idoso, algumas rodas de conversa sobre a questão da política e do Fundo Municipal do Idoso. Então, vocês podem também acompanhar e daqui um pouco estar participando junto conosco, tá? Agradecer a Nina, que tem sido uma parceira também de muitos anos aí no trabalho, né, da questão do idoso, e a todos os membros do grupo de trabalho, em especial ao nosso grupo, que foi um subgrupo dentro do grupo, né, que trabalhou a questão ali do recorte da assistência social no atendimento ao idoso que tem algum envolvimento com violência. E aí me coube aqui nesse tempo, e a Ariane vai me avisar quando faltar 5 minutos, e eu estou preocupada com o conteúdo que eu preparei, então vou me agilizar aqui, né, ela vai estar me avisando, e só lembrar que nas políticas públicas, tanto saúde, assistência, né, outras políticas, principalmente a saúde e assistência, que estão diretamente envolvidas com as situações de violência em relação à pessoa idosa, nós já trabalhamos com diversos protocolos. Nós trabalhamos com planos, né, de acompanhamento familiar, nós trabalhamos com plano de acompanhamento ao idoso, né, lá na média complexidade, que é o nosso PDU, que a gente chama, Plano de Desenvolvimento do Usuário, e também, agora, então, com o plano, né, com o protocolo da rede intersetorial aí, de atendimento. Então, nós já temos aí uma trajetória, eu diria, uma expertise nesse atendimento, mas a gente precisa, cada dia, qualificar mais a nossa intervenção. E é bem importante, é fundamental que esses registros de atendimento, eles sejam construídos de forma intersetorial, como a Nina falou aqui, para que a gente também não revitimize a pessoa idosa. Porque quando a gente fala em revitimização de criança e adolescente, nós também temos que falar na revitimização da pessoa idosa, porque para ela é muito difícil falar de uma violência a qual ela está envolvida, principalmente quando tem relações familiares, né, envolvidas, e daqui um pouco ela tem que contar a mesma situação que ela vivencia de violência na assistência social no CRAS, na assistência social na média complexidade, lá na assistência social na ILPI, lá na saúde, na unidade básica de saúde, né? E assim por diante. Isso quando ela não tem que contar para diversos profissionais ainda que atuam nessas políticas também. Então, esse cuidado e atenção, ela é fundamental. Quem precisa circular na rede de proteção é a informação e não a pessoa idosa. Então, a informação, ela tem que chegar numa única vez, num registro importante, que é esse protocolo, né? Que é esse formulário do PIX, que a gente chama aqui, né? PIX não, já fui lá para o banco, né? Que é o formulário esse PISC, né? Não é PIX, é PISC, tá? Ninguém está pedindo dinheiro aqui não, senão vocês vão trocar aqui o nome, mas é PISC, né? Que é o protocolo, então, de registro intersetorial de todas as políticas e que serão utilizados de forma que a informação circule e não a pessoa idosa. E isso é fundamental. E isso faz parte do nosso processo de trabalho. A gente precisa trabalhar com registros unificados, em que a gente não cause mais uma violação institucional, revitimizando essa pessoa idosa que também traz consigo todo um ciclo aí de violência e de algo que ela não se sente bem em daqui um pouco precisar falar para 5, 6 profissionais no município, principalmente, né, quando for um município pequeno. Eu vejo muitas colegas aqui da região oeste, que é a minha região onde eu nasci, que eu conheço um pouco da realidade de lá também. A gente sabe que no município, muitas vezes, né, por falta de dificuldade de comunicação entre a rede e o idoso, ele precisa repetir
várias vezes a mesma informação. Então, isso é importante. Eu vou pedir para o nosso colega colocar a apresentação e eu vou tentar sistematizar aqui, depois se ficar alguma pergunta a gente retoma. Então, nós vamos falar sobre o formulário de proteção à pessoa idosa em situação de violência em Santa Catarina, o formulário PISC, e aí focar um pouco na questão do atendimento humanizado e a escuta qualificada intersetorial. Eu tentei buscar um pouco elementos para que a gente fale desses dois instrumentos de trabalho. Então, ao meu ver, quando nós falamos em atendimento humanizado, quando a gente fala em acolhimento e escuta qualificada, porque para eu garantir um atendimento humanizado, eu preciso ter características e saber muito bem como acolher uma pessoa idosa, uma família que vem com essa pessoa idosa também, né? A sua família extensa, os contatos que a gente vai passar a fazer a partir desse atendimento, e também a escuta qualificada como um instrumento importantíssimo de trabalho dos profissionais que atuam nas políticas públicas. Pode passar? Então, eu tentei trazer um pouquinho desse conceito, né, do que é quando nós falamos em atendimento humanizado. Então, é importante nós destacarmos que é definido como a habilidade dos profissionais da área da saúde, da assistência social e das demais políticas públicas em realizar uma acolhida e uma escuta qualificada. Escuta esta que vai para além do ouvir, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, ou seja, acolher as pessoas idosas ou a pessoa idosa a partir da sua realidade, do seu contexto social, cultural, político, familiar, comunitário, e a partir disso conseguir garantir efetivamente as ações municipais, o acesso às políticas públicas para que a gente consiga cessar esse ciclo de violência. Então, quando nós falamos em atendimento humanizado, ele parte desta habilidade que os profissionais têm através dos instrumentos que ele utiliza, que é a acolhida, as principais, né? A acolhida e a escuta qualificada para que a gente consiga construir, eu diria, um PISC, né? Um formulário de proteção à pessoa idosa, que ele traga, de fato, elementos para que a gente consiga garantir a proteção daquela pessoa idosa e da sua família. Pode passar. Aí, a acolhida, pode passar? Eu trago um pouquinho o conceito da acolhida e o conceito da escuta especializada como, então, instrumentos desse processo de atendimento humanizado. A acolhida inicial, ela tem como objetivo identificar as necessidades apresentadas pela pessoa idosa e suas famílias, avaliar a situação a ser entendida e quais os serviços e políticas que aquela pessoa idosa terá as suas demandas imediatas atendidas. Como a Nina falou aqui, nós temos pessoas idosas que vão ter acesso à política pública, que vão precisar de algumas ações, algumas demandas imediatas no atendimento. E talvez outras que vão, no decorrer do acompanhamento, trazendo as demandas, né, e elas sendo trabalhadas no decorrer desse atendimento, desse acompanhamento. E aí, o posterior acompanhamento para a superação das situações de violência que ela se encontra. A primeira ação das equipes técnicas é o quê? Identificar quais são as vulnerabilidades sociais, as violências que estão imbricadas nesta realidade da pessoa idosa, né, e da sua família como um todo, porque a gente sabe que muitas situações, elas também têm uma implicação na questão da violência contra a pessoa idosa pela conjuntura de acesso à renda, de acesso a políticas públicas, de orientação por parte da própria família, que é quem é responsável, acaba sendo responsável por essa pessoa idosa que em algum momento da sua vida acaba tendo aí uma situação de violação de direitos. Então, esse momento, ele irá nortear as primeiras ações do profissional, dos profissionais, porque a gente sabe que nós temos equipes técnicas psicossociais, no caso da assistência, e equipes técnicas também no caso da saúde, como nós temos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde. Então, são vários profissionais que acabam tendo contato com essas demandas também. Então, como contribuirá para o início da construção de um vínculo de referência e de confiança com essa pessoa idosa e sua família, para que a construção conjunta do processo de acompanhamento aconteça?
porque é um processo de acompanhamento a partir da identificação das vulnerabilidades sociais e das violações de direitos, porque talvez quando eu identifico uma vulnerabilidade ou as vulnerabilidades presentes na família e que aquela pessoa idosa traz, não necessariamente pode já ter uma situação de violação de direitos instalada. Quando eu identifico, percebo lá na proteção social básica, no CRAS, num acompanhamento de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, que há uma fragilidade de vínculo familiar, mas que não está ainda instalada uma violação de direitos, eu consigo trabalhar elementos para que essa violação de direitos não aconteça. Então, quando nós tratamos do protocolo, claro que o protocolo ele é mais específico para situações de violência que já estão concretas na vida dessa pessoa idosa, mas nós precisamos pensar antes, né? A prevenção, a proatividade, trabalhar com situações protetivas para que a violação de direitos ela não venha acontecer, ou que, caso ela venha acontecer, a gente consiga cessar esse ciclo de violência também. Pode passar. Então, essa acolhida inicial que nós falamos, ela pode ser realizada de diversas formas e com diversas metodologias. Os procedimentos da acolhida inicial, elas poderão demandar mais de um encontro com a família, com a pessoa idosa. Então, a ideia, quando nós falamos do formulário, nós não estamos falando de um instrumento que a equipe técnica preenche uma única vez ou na primeira vez que ela encontra com a pessoa idosa, né? O formulário, a construção, a identificação, os elementos que vão ser trazidos, eles podem ser trazidos e vão ser trazidos no decorrer de vários atendimentos com a pessoa idosa e com a sua família. A gente tem que tirar a ideia de que quando nós falamos num formulário, nós estamos falando num instrumento que a pessoa tem obrigação, o profissional, de no primeiro dia que ele atende a pessoa idosa ou a sua família, preencher. Nós não preenchemos o formulário ele traz informações importantes que serão coletadas no decorrer do acompanhamento daquela pessoa idosa e da sua família, para que, de fato, a gente consiga fazer uma intervenção interdisciplinar, intersetorial, né, da forma mais qualificada possível. Então, só chamo atenção para isso, porque quando nós falamos em instrumento e falamos num formulário, nós temos ainda, e eu trago isso por outras experiências que nós temos, de que ele é um instrumento que ele é obrigado a ser preenchido, e a gente usa esse termo, né? Como se ele fosse ali um instrumento somente de preenchimento de informação, e não é isso. Ele é um instrumento que ele traz elementos importantes para a gente caracterizar a situação daquele idoso e poder intervir. E aí, assim, postura, que a postura seja acolhedora. Quando nós falamos em postura acolhedora, vai desde a forma como nós sentamos quando nós atendemos uma pessoa idosa, como nós a acolhemos, convidando para entrar na nossa sala de atendimento, como nós garantimos o sigilo, como nós garantimos a ética daquele atendimento que nós estamos fazendo, como nós garantimos o espaço físico acolhedor e adequado para aquele atendimento. E aqui eu trago algo que depois eu acho que a Ariane pode complementar também, mas quando nós discutimos a questão da pessoa idosa, nós temos que ter cuidado como a gente chama, né? Porque aquela questão de vovozinha, vovozinho, né? Enfim, do diminutivo, né? Sem chamar a pessoa pelo seu nome, pela sua identidade, né? E que isso também é importante, então a gente tem que ter cuidado, né? No sentido de como a gente lida com essas nomenclaturas também, e que o protocolo, ele contribui muito nesse sentido, e lá na parte inicial, inclusive, ele traz alguns alinhamentos conceituais. Ele traz alguns conceitos importantes que a gente precisa cuidar, como a própria questão da pessoa idosa. Não é mais o idoso, né? É a pessoa idosa. Então, é bem importante que a gente vá se adequando, porque essas nomenclaturas, elas trazem consigo todo um conceito que está também vinculado a isso. Então, essa postura acolhedora, quando nós falamos numa postura acolhedora, também é importante compreender que a acolhida, ela é materializada por meio de um espaço da organização do ambiente, que o ambiente seja receptivo, né, que expresse um local de respeito, de atitude ética dos profissionais,
aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que quando nós falamos em ética e sigilo, e quando nós atendemos diversos profissionais de diversas políticas, a mesma pessoa idosa, e nós nos comunicamos entre si, através de relatórios, compartilhando esse formulário, né, de atendimento à pessoa idosa com violência, isso não significa que nós estamos quebrando alguma questão de sigilo ou indo contra os nossos projetos ético-político-profissional. Por quê? Porque nós temos, se vocês observarem, lá no artigo 154 do Código Penal, diz o seguinte, que revelar a alguém sem justa causa, segredo de quem tem ciência em razão da função, do ministério, do ofício, profissão, e cuja revelação possa prejudicar, dano a outro, pode ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, né? Ou multa. Então, o que isso significa? Que quando eu passo uma informação daquela pessoa idosa que eu estou atendendo na assistência social para um colega da política de saúde ou da saúde para assistência, aquele profissional também tem o compromisso do sigilo e da ética. Todos nós que atuamos na rede de proteção, nós temos o compromisso da ética e do sigilo. E isso é extremamente importante. Então, eu estou o quê? Compartilhando a responsabilidade do sigilo e da ética dentro dessa rede de proteção. E eu posso ser responsabilizada caso eu venha descumprir esse compromisso ético e de sigilo diante das situações que eu atendo. Então, nesse sentido, é preciso estar preparada para acolher a pessoa idosa, considerando a complexidade de cada situação, a sua singularidade e todas as demandas que ela vai trazer, tanto de imediatas, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, às vezes questões relacionadas à moradia, questões relacionadas a acesso à saúde, acesso à assistência social, acesso a outras situações, né, que ela venha demandar. Pode passar? Falta quanto, Ariane? Só para eu me organizar aqui na apresentação. 8 minutos. 8, tá. Isso. Aí nós temos a questão da escuta qualificada. Pode passar, eu não vou ler o conteúdo do material, depois vocês podem acessar, eu posso disponibilizar, mas aqui eu quero só traduzir um pouco qual é a diferença quando nós falamos em ouvir e quando nós falamos em escuta qualificada. Ouvir, todos nós ouvimos, porque é uma questão biológica, caso eu não tenha uma deficiência auditiva. Então, ouvir é como a gente diz, né? O ditado popular, entrou por um ouvido e saiu no outro. Isso biologicamente acontece quando eu ouço, né? Isso é ouvir. A escuta qualificada, ela vai para além de uma capacidade biológica. Então, ouvir é uma capacidade biológica, a gente ouve, mas não significa que tudo aquilo que nós ouvimos se transforma num instrumento de escuta qualificada. O que é uma escuta qualificada? Né? É um trabalho intelectual que nós realizamos enquanto profissionais da rede de proteção, após ouvir, né? Existe o quê? Todo um processo de interpretação, avaliação, análise, e diante disso que a pessoa idosa está nos trazendo, uma atitude ativa diante dessa situação. Lembro que os nossos pais nos diziam assim, entra num ouvido e sai no outro, quando a gente desobedecia, né? Quando a gente repetia, ele nos corrigia, a gente ia lá e fazia de novo. E aí o que os nossos pais nos diziam? Né? Você não me ouviu, entrou num ouvido e saiu no outro. Por quê? Porque é um exercício biológico, entrou aqui e saiu aqui. Eu não fiz uma escuta qualificada daquilo que a minha mãe, naquele momento, talvez tenha me dito, que é interpretar, avaliar, analisar e poder ter uma atitude diante daquilo que ela me disse, poder interagir, né? Ou poder fazer uma orientação, no caso aqui, técnica em relação às situações que estão acontecendo. Então, é bem importante que a gente deixe claro essa diferença entre a questão do ouvir e da escuta qualificada. O que nós fizemos na rede de proteção é realizar uma escuta qualificada. Então, a partir do ouvir, nós intervimos diante das situações trazidas. Pode passar, Ariane? Ariane não, acho que é Matheus, né? Aqui é só um exemplo, então, que há circunstâncias em que apenas a gente finge prestar atenção, mas na realidade o nosso pensamento está bem longe, né?
É muito comum nós conversarmos com algumas pessoas que se desligam das nossas palavras e expressam um brilho característico no olhar, o que demonstra que o corpo ficou, mas o pensamento está viajando longe, né? E quando nós falamos da escuta qualificada, então, é o que torna possível a habilidade no uso das técnicas de acolhimento, questionamento, então me coloca num lugar, né, de perguntar mais sobre, né, de querer saber mais sobre. Esse querer saber mais sobre é para o quê? Para garantir a proteção e o cuidado, tá? E aí eu vou trazer questões que de fato vão contribuir para esse processo, nada além do que eu preciso saber. As políticas públicas não responsabilizam a pessoa, né, que cometeu essas violências em relação à pessoa idosa. Quem responsabiliza é o sistema de justiça e de segurança pública. Então, não nos cabe, enquanto rede de proteção, identificar quem foi o violador, né, quem violou os direitos dessa pessoa idosa. Claro que esta informação, num dado momento, ela é importante para a gente poder dar prosseguimento ao acompanhamento, mas não para a responsabilização. É nesse sentido que eu quero trazer aqui, né, para não ficar mal interpretado. A gente vai clarificar algumas informações, vai refletir sobre as questões que foram trazidas, vai explorar e aprofundar, né? Vai respeitar o silêncio sensível dessa pessoa idosa, caso isso seja visível também. Por isso que a gente diz que não é num atendimento, né? Os atendimentos, o acompanhamento, ele é contínuo. Vamos nos apropriar de conhecimento e síntese integrativa, entre tantas outras, né, que existem e que ainda serão criadas aí para que a gente possa ter um processo de acompanhamento claro e objetivo. Pode passar. Janice, mais 3 minutinhos. Tá, estou finalizando. Do tempo que a gente combinou. Ótimo, estou finalizando. Então, a escuta qualificada é um procedimento de entrevista sobre a situação de violência, um procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, da saúde, da assistência, da segurança pública, dos direitos humanos, com o objetivo de assegurar o acompanhamento da pessoa idosa, vítima de violência, para a superação das consequências sofridas, limitando-se ao estritamente necessário para o cumprimento da finalidade da proteção e do provimento de cuidados, e os devidos encaminhamentos aos órgãos que vão, então, investigar ou responsabilizar esse possível agressor. Pode passar. Então, o ambiente, agora para finalizar, da escuta e da acolhida. Então, nós temos que pensar, e quando nós falamos em ambiente, eu não estou falando aqui em uma sala no município exclusiva, com espaço qualificado para atender a pessoa idosa que foi vítima de violência. O que nós entendemos? Que todos os nossos espaços de atendimento de pessoas, de famílias e de pessoa idosa, deveriam estar minimamente preparados para uma acolhida. O que é minimamente preparado? Sem mofo, com uma boa pintura na sala, com móveis minimamente confortáveis para poder acolher essa pessoa idosa. Né? O ambiente da acolhida, ele é um conjunto de fatores estruturais, físicos, de pessoal, de equipe técnica, né, que envolvem essa acolhida. E aí eu trouxe aqui só para mostrar para vocês, e aí que garante sigilo, que garante privacidade, que seja, como a gente sempre diz, um local que tenha cheiro de lavanda e não cheiro de criolina, e aqui eu estou exagerando no exemplo, mas é isso mesmo. Então, espaços que tenham um mínimo de condições adequadas para a gente poder atender, né? Adequar os nossos espaços cada vez mais e melhor. A gente sabe a dificuldade que os municípios têm, né? E sempre aquela nossa questão de que não tem recurso federal e estadual, mas às vezes eu compro uma lata de tinta e eu consigo pintar ou deixar vários espaços mais adequados para a gente poder atender, tá? Pode passar, e aí eu finalizo com algumas fotos, né, do que seria esse ambiente acolhedor, né? Então, assim, por que eu não posso ter uma luminária na recepção do meu espaço de atendimento? Por que eu não posso ter uma parede pintada de uma cor diferente com alguns quadros, né? Pode passar. Nas minhas salas de atendimento, pode passar, que é uma sala mais também para atendimento coletivo, não precisa necessariamente ser uma sala onde tem uma mesa, onde a pessoa idosa fica de um lado e eu fico do outro. Eu posso ter espaços com sofá, espaços com almofada, pode passar
pode passar, espaços que sejam um pouquinho mais né, organizados, limpos, que tenham espaços possíveis para que a gente possa fazer um bom atendimento. Pode passar. Eu posso substituir, pode tirar a apresentação. Eu posso substituir aquela mesa de atendimento onde o profissional fica de um lado e a pessoa idosa do outro por mesas coletivas, né, por mesas de reuniões. Eu posso trocar por poltronas, eu posso trocar por um sofá, eu posso tornar aquele ambiente o mais acolhedor possível para a pessoa idosa, né, e que a gente não venha repetir aí, faça mudanças de paradigma do que a gente tinha no atendimento das políticas públicas e do que a gente pode avançar nessas características também. Então, acho que é um pouco do que eu trouxe aqui para contribuir, Ariane, e aí depois a gente deixa o material também à disposição. Obrigada. Obrigada. Tem um pessoal no chat perguntando por que estão colocando os e-mails, que foi solicitado que quem quiser receber essas apresentações é para deixar o e-mail no chat que o pessoal depois do Ministério Público vai encaminhar. Eu só, antes de passar a palavra para a doutora Lia, tem duas questões que a Janice falou que eu queria colocar aqui para vocês também para reflexão. A primeira, os espaços acolhedores sempre acessíveis, porque a gente não lembra disso, né? O idoso não tem que subir escada, o idoso sentar numa cadeira de uma altura adequada, isso também é importante. E sobre o que a Janice falou ali, que a Ariane poderia falar, porque eu levanto uma bandeira contra a infantilização. Então, ao contrário do que a gente faz com as crianças, quando a gente faz o acolhimento, a gente tem que tomar o cuidado de não usar qualquer tipo de adjetivo que coloque o idoso numa situação infantil. Então, senta aqui, não, senta na cadeirinha, vem aqui que me dá o teu bracinho, o senhorzinho, a queridinha, isso são situações que acabam, é uma nova violação que a gente está fazendo com a pessoa idosa, colocando essa pessoa que já passou por uma situação de violência num lugar que não é o dela, né? Porque aquela pessoa, ela não deixa de ser um ser humano que passou já por uma fase inteira de vida, que está na idade idosa, por mais que ele tenha todo tipo de necessidade de apoio, né? Então, as necessidades de apoio que acabam vindo com o envelhecimento em determinadas pessoas não tornam essa pessoa uma criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é hábito nosso, é cultural do Brasil, a gente tratar os idosos sempre com essa dificuldade de entendê-los como pessoas adultas, capazes, e que podem falar por si. Isso é uma outra questão também da infantilização. O idoso vai fazer uma denúncia ou vai participar dessa escuta para fazer o preenchimento do protocolo e vai com uma filha, com um filho, e a pessoa vai se reportar ao filho e a filha ao invés de se reportar ao idoso, como se o idoso não tivesse condições e capacidade de responder por si. Então, são questões que a gente tem que sempre colocar, porque tira o protagonismo da pessoa idosa, que já teve que ultrapassar tantas barreiras para chegar num momento de atendimento e de denúncia, né, da violação de direitos. Acho que é isso. Eu vou passar a palavra para a doutora Lia, que vai fazer uma demonstração prática do formulário lá no site do Ministério Público, e depois a gente volta aqui com as perguntas e com alguns comentários que o pessoal está fazendo no chat. Doutora Lia, passo a palavra. Obrigada, Ariane. Então, vou só demonstrar, então, para vocês um pouquinho onde é que está esse formulário hoje, tá? Só antes eu vou fazer só algumas considerações rápidas, né? Complementando até o que a Janice falou, a questão do formulário. O que a gente prevê no protocolo é que o órgão que faz o primeiro atendimento preenche o formulário, não necessariamente, como disse a Janice, que seja no primeiro atendimento, porque dependendo das situações, vai ser um acompanhamento constante e ele vai ser preenchido, né? Mas a ideia é que o órgão que faça o primeiro, a primeira consulta, enfim, né? Que a pessoa idosa busque para relatar uma situação de violência, já consiga colher esses dados. Ele está disponível no site do Ministério Público, eu vou compartilhar aqui com vocês, então. Vocês já estão vendo a página do Ministério Público? Acho que sim, né? Para mim ainda não. Agora sim. Agora sim, doutora.
Isso. Então, né, o site do Ministério Público, mpsc.mp.br. O só deixando claro por que ele está aqui hoje, o formulário, né? Nós conseguimos disponibilizar na página do Ministério Público, desculpe, esse formulário para preenchimento online, tá? A ideia, o que é a nossa ideia, né? O próximo passo é buscar com as entidades, então, né, com parceiras do nosso termo de cooperação, que nós criemos, então, um serviço, um sistema, onde as informações fiquem compartilhadas. Uma dúvida que às vezes surge, todas as informações do formulário, que seriam as informações básicas para os atendimentos. Claro que daqui a pouco as entrevistas que assistente social, psicólogo, equipe técnica de um serviço vai fazer, elas têm o sigilo, elas não vão constar ali. Ali vai constar só as informações, principalmente da situação de violência, para que as outras equipes também possam trabalhar. Então, nós conseguimos colocar ela já na página do Ministério Público para esse preenchimento, mas a ideia é que mais tarde ela faça parte de um sistema, para facilitar, então, na verdade, a comunicação das informações. Ainda, para o início do ano, nós temos, ainda antes de que a gente consiga esse sistema, nós vamos conseguir aqui no Ministério Público, pelo menos, armazenar algumas informações referentes à situação de violência, que sejam registradas por meio, né, desse formulário, para nós podermos, com essas informações, enxergar a situação de violência do Estado e pensarmos, então, em políticas em nível estadual para essas situações. Então, essas são só alguns pressupostos. Mas, muito bem, então, no site do Ministério Público de Santa Catarina, se nós só descermos um pouquinho, eu já vou encontrar aqui embaixo programas e já tem aqui o protocolo. Tá? Se eu clicar aqui no Saiba Mais, ele já vai me abrir a questão do protocolo, onde eu consigo acessar o documento, acessar os fluxos e acessar o formulário. Essa é uma das opções de acesso do formulário. A outra opção, se eu descer a página até o fim, eu vou ter aqui serviços e eu tenho aqui formulário PISC. A gente acessa o formulário. E esse é o formulário que vem, né, lá no nosso protocolo e nós, então, trouxemos ele para esse preenchimento. Quando eu inicio o preenchimento do formulário, né, data e horário, registro das informações, ele já vai ser um preenchimento automático, tá? O serviço de origem, a gente só pede para que, né, coloque aqui qual serviço estaria fazendo esse primeiro atendimento. Vamos colocar que seja no Ministério Público. Nome e contato do profissional que está recebendo a situação. Então, é a pessoa que está atendendo, né? Se fosse eu atendendo aqui a situação de violência. E-mail, né? Eu coloquei um teste aqui, fulano, fulano. Um telefone para contato. Essa é a primeira pessoa que atendeu. Agora, dados de contato da pessoa que está relatando a situação de violência, caso autorize ser identificada. Então, o que acontece? Às vezes pode vir um familiar, um vizinho, alguém que esteja verificando a situação de violência com a pessoa idosa e queira relatar, não necessariamente a pessoa idosa. Então, se ela quiser se identificar, a gente preenche, se ela não quiser, tem um íconezinho, a pessoa não deseja ser identificada, pronto. Caso seja a própria pessoa idosa relatando, eu também já posso marcar aqui, porque os dados da pessoa idosa serão em seguida. Então, eu vou colocar aqui o nome, né, tudo fictício, de uma pessoa idosa, apelido, se ela tiver, ou nome social, se for o caso, se não tiver, pode deixar em branco, uma data de nascimento aqui, a gente pode colocar. Né? Os dados básicos aqui, a gente fala estado civil dessa pessoa, né? Se for. Dados de contato da pessoa idosa em situação de violência. Então, aqui a gente preencheria, né? Essa pessoa idosa, ela reside numa instituição, ela reside em casa, ou apartamento, enfim, ela reside sozinha, ela reside com um familiar. Então, esses dados a gente vai preenchendo aqui, o endereço. Indicação da rede de apoio ao idoso em situação de violência. Então, se tem vizinhos próximos que auxiliam,
se tem cuidador, se tem familiar, amigo, né? Se tiver alguma dessas situações, porque às vezes assim, a pessoa pode morar sozinha, mas ele tem um vizinho que sempre o ampara, sempre o auxilia. Vamos colocar aqui porque é uma referência que se tem. Dados responsável legal no caso de ter um curador, né? Aqui, alguns dados sobre a pessoa idosa. Esses dados, a gente trabalhou muito no protocolo a questão da interseccionalidade. Então, são dados de preenchimento importantes para pensarmos em políticas públicas. Então, a gente colocou a questão da cor, isso tudo como a pessoa se reconhece, né? É uma autodeclaração, a gente pergunta como ela se reconhece, em relação à identidade de gênero, se ela, em relação à sua orientação sexual, como ela se reconhece. Aqui, condições de saúde biopsicossocial da pessoa idosa, vai já abrir aqui algumas opções, né? Se ela é dependente, se ela é autônoma, se é curatelado, se tem algum tipo de deficiência ou outra situação. Se porventura vamos optar que ela é uma pessoa dependente, ele automaticamente nos abre aqui para dizer qual é o grau de dependência, né? Que já vem escrito embaixo. Se for uma pessoa que é autônoma, não tem nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de dependência, ela é autônoma. Fonte de renda da pessoa idosa, né? Aqui também tem algumas opções. Se tiver mais de uma, tudo vem explicado, tá, pessoal, aqui no formulário, né? Mais de uma opção é só pressionar a tecla Ctrl e selecionar as opções que for o caso, né? Trabalhador, aposentadoria. Quem administra a renda financeira, se é a própria pessoa idosa ou outra pessoa. Esses são alguns dados que, né, reputou-se importante para a gente conhecer um pouquinho da situação dessa pessoa, entender o que pode estar acontecendo. Aqui, dados sobre a situação. Então, nós vamos falar especificamente da violência praticada contra a pessoa idosa. Tudo de acordo com o relato da pessoa, né? Se ela relatou alguma espécie de violência física, psicológica, medicamentosa, negligência, autonegligência, sexual, familiar. Lembrando que a descrição e a conceituação de todas essas violências estão no protocolo, desculpe. E aí a gente pode colocar, de acordo com o relato, né, qual é a negligência que essa pessoa, qual é a violência que essa pessoa narra que está sendo praticada contra ela. Então, vamos colocar aqui, porventura, aqui uma violência psicológica. Identificação do suposto autor. A gente coloca sempre a uma instituição ou a uma pessoa, porque caso a pessoa esteja institucionalizada e queira relatar, também vai ter a opção. Em caso de ser uma pessoa, relatar quem é que está sendo o autor dessa violência, né? Nome e contato. E ainda, se essa pessoa é membro da família, é curador, é cuidador, mora junto, se essa pessoa é dependente econômico, consome álcool, também pode ser sempre mais de uma opção aqui, por exemplo, ele pode ser um membro da família e, ao mesmo tempo, uma pessoa que consome substâncias psicoativas. Então, a gente pode já marcar as duas questões. Aqui a gente vai fazer um breve relato, né, da situação de suspeita ou confirmada de violência descrita. Importante sempre receber o relato e tentar colocar o mais fidedigno possível do que a pessoa está relatando, do que ela relata, do que foi a violência por ela sofrida. Aqui o relato do atendimento realizado pelo profissional. A pessoa que primeiro atendeu, ela já fez algum tipo de atendimento ou ela apenas escutou, vai fazer os encaminhamentos depois? Então, vamos supor que ela fez a escuta, ela não verificou nenhuma situação de risco que precise um encaminhamento urgente ou algo nesse sentido, ela fez uma escuta qualificada e solicitou, vamos supor que é o Ministério Público aqui, então a gente fez uma escuta da pessoa e encaminhamento para acompanhamento CREAS, por exemplo, né? Porque a gente tem uma situação de violência aqui, nós vamos encaminhar para o CREAS. Não há uma outra medida a ser urgentemente aplicada nesse caso, e sim, primeiramente, um acompanhamento. Então, eu coloco aqui, né? Qual foi o encaminhamento?
Aqui é a questão assim, ó, ela está em risco iminente, né? Ela necessita, o que seria o risco aqui? Tá? Algum atendimento imediato e urgente. Então, vamos supor que essa pessoa eventualmente veio e teve uma violência muito comum, patrimonial, né? E ela ficou desamparada financeiramente. Ela veio buscar ajuda porque ela está abalada psicologicamente e financeiramente abalada. Ou seja, ela não tem com o que comprar comida amanhã ou algo nesse sentido. Eu vou precisar encaminhar ela eventualmente para um órgão da assistência de maneira urgente, eu coloco aqui. Não, não é o caso. Aqui ele relatou uma situação de violência, ele precisa de um acompanhamento, mas eu não verifico nenhum risco imediato ou urgente que precise de um acompanhamento urgente. E se não foi possível identificar também, porque muitas vezes a gente não consegue identificar essa situação, não foi possível. Então, aqui, como se fosse não. Muito bem. Solicitação de acompanhamento. Por que é importante aqui? Porque vamos supor que aqui o Ministério Público atendeu, eu vi que não é um caso de aplicação de uma medida judicial protetiva pelo Ministério Público nesse momento, mas é importante que haja um acompanhamento, por exemplo, pelo CREAS. Então, aqui eu já vou colocar, né? Qual é a minha solicitação? Acompanhamento pelo CREAS. Por que é importante eu saber isso? Porque se fosse um caso que eu precisaria, por exemplo, acompanhamento pelo CREAS e a instauração do inquérito policial pela delegacia. Quando chega no CREAS, ele vendo esse campo, ele vai ver que eu já encaminhei para a delegacia. Né? Ele não precisa ir atrás ou fazer um encaminhamento duplo. Se eu coloquei aqui quais são os encaminhamentos que eu estou dando, quando o pessoal do CREAS receber, aqui eles vão receber e saber que eu só encaminhei para o CREAS. Se durante os atendimentos eles entenderem que é importante também que o pessoal da saúde acompanhe, eles vão saber que eu não encaminhei. Tem que ser por eles, porque aqui eu ressaltei certinho qual foi o meu encaminhamento. Aqui, pessoa idosa ou acompanhante, realizou em algum outro órgão, por que é importante? Porque, eventualmente, essa pessoa veio, relatou tudo no Ministério Público, mas ela me diz assim, não, mas eu já fui também na delegacia, por exemplo. E aí, como a delegacia não encaminhou para mim, eu não sei o encaminhamento dado, então eu preciso marcar aqui há quanto tempo e em qual órgão, até para eu buscar depois essa informação, o que aconteceu lá, se foi feito algum encaminhamento, não foi feito. Então, isso é importante. Por exemplo, há quanto tempo? 2 dias. Em que órgão? Delegacia de polícia. É um exemplo, né? E aqui informações complementares. Caso a gente, durante essa escuta, perceba alguma situação que nos chame a atenção, a gente pode colocar essa informação. Se não tiver, eu posso já clicar em enviar. Quando eu clico em enviar, ele vai me abrir a tela, essa parte, então, que a gente conseguiu, né? Ele vai abrir a tela para a gente dar uma conferida no formulário, em todo o seu preenchimento. Se ele tiver ok, eu já posso, aí que entra essa questão de nós não temos o sistema ainda, então eu vou salvar ele em PDF, e aí depois eu vou encaminhar via e-mail para os órgãos necessários. Por exemplo, aqui no meu caso, eu salvaria em PDF e encaminharia via e-mail para o CREAS, né? Se os órgãos entenderem por bem, além de salvar em PDF, imprimir para ter algum documento, documento impresso, isso fica a cargo de cada órgão. Mas hoje a gente tem essa opção. Então, a gente salva em PDF, depois de salvo em PDF, eu tenho ele armazenado no meu computador e faço, então, os encaminhamentos necessários. Essa é a parte prática do nosso formulário. O que vai mudar depois? Nós vamos ter uma tela aqui de confirma, que a gente vai confirmar para salvar essas informações no nosso banco de dados. Todas as informações vão ser salvas? Não, tá? Isso é importante falar. Só vão ser salvas as situações que interessem para a gente pensar na política pública, né? Numa política de Estado contra a situação de violência. Então, dados assim pessoais, o nome de quem atendeu, o serviço de origem, o município, sim, né? Mas nome de quem atendeu,
não é necessário, o que vai ser, nome da pessoa de situação de violência não é necessário, o que é necessário para a gente é saber qual é o tipo de violência, as características dessa pessoa, para a gente saber se, nossa, de fato há mais violência contra pessoas brancas, contra pessoas negras no nosso estado, nós termos dados e termos estatísticas para podermos pensar a partir disso numa política de estado e melhorar, sim, o atendimento. Caso precise voltar para a correção, né, a gente pode voltar sempre ou realizar um novo preenchimento. Sempre vai estar aqui na página do Ministério Público, inicial, para preenchimento do formulário. Então, essa parte prática que eu só queria mostrar para vocês onde é que está esse formulário hoje, tá? A ideia, como eu disse, é melhorar e pensarmos num sistema, mas até que esse sistema não seja possível, nós já temos como fazer esse preenchimento online num sistema que fica aberto para a utilização de todos. Então, como disse a Janice, a importância, né, é que as informações circulem e não a pessoa, tá? A gente tendo essas informações básicas, a gente já evita muitas situações de revitimização, onde a pessoa eventualmente venha buscar um atendimento no Ministério Público e depois sendo encaminhada ao CREAS, ela não precise relatar de novo toda aquela situação, pelo menos o pessoal que vai receber ela já tem uma ideia do que se passa e já pode fazer esse atendimento de uma maneira mais qualificada. Então, essa é a nossa ideia do formulário inicial. E eu devolvo a palavra, então, para a Ariane, e a gente fica à disposição para auxiliar qualquer dúvida. Doutora Lia, a gente tem 5 perguntas, na verdade. Uma é da Sandra, que eu já vou colocar para vocês, porque eu acho que é a mais simples de responder. Ela gostaria de verificar qual é a orientação para os atendimentos, para a construção para preenchimento do formulário à distância, né, porque a gente ainda está nessa condição. Eu vou deixar algumas perguntas, tá? Essa primeiro do atendimento à distância. A Tainá fez dois questionamentos que eu acho que eles se complementam. O primeiro é se as promotorias que são vinculadas à pasta da pessoa idosa das comarcas, se elas estão sendo provocadas a cobrar e colaborar na implementação do protocolo nos municípios, e da importância da recomendação para que as delegacias sejam porta de entrada. Quem fica responsável pelo trabalho dos indicadores dos formulários? São essas 3 perguntas iniciais. Não sei quem que... Eu acho que as duas, com relação à promotoria e delegacia, a doutora Lia, e a primeira, não sei se Janice ou se a Nina gostariam de falar. Tá, eu vou começar, então, só com essas duas. A questão das promotorias, sim, como todos os órgãos que compõem a rede de atendimento estão, não necessariamente que precise se iniciar pela promotoria, tá? Isso é bem importante, porque quando a gente fala em um protocolo de rede, a gente tem que entender que todos são parte dessa rede, não há uma hierarquia. Então, nesse sentido, a gente pensa que os municípios, todos podem fazer essa provocação. Sei que muitas vezes é mais fácil a adesão pelo Ministério Público, nós incentivamos sim, mas também cada município pode buscar o Ministério Público na sua cidade para buscar essa realização. Isso porque, até na reunião, no curso passado foi falado bastante, né? O protocolo, ele é de adesão voluntária dos municípios, cada município vai ter que fazer o seu de fato, isso porque o protocolo, ele traz esse modelo teórico e prático, que pode ser adotado integralmente, desde que assim seja a realidade local. Mas a gente sabe que alguns municípios têm estruturas maiores e outras não. Então, por isso é importante que a rede municipal sente, converse e veja de fato o que é adequado para o seu município. Com relação à porta de entrada das delegacias, a gente também falou um pouquinho na outra semana, acho que foi o Dr. Douglas, sim, foi um assunto muito, muito debatido nas reuniões esse, e a ideia foi porque as delegacias, de fato, estão em todos os municípios e teriam mais estrutura para fazer essa porta de entrada, do Disque 100, tá, gente? Do Disque 100. O atendimento presencial, de preferência no órgão que a pessoa procurar. Então, a ideia de buscar a delegacia como porta de entrada foi essa questão da estrutura e por eles estarem em todos os municípios também. E o atendimento à distância, eu acho que se... Eu vou falar um pouquinho, mas a Nina e a Janice também podem complementar. Eu não vejo problema nenhum se for uma chamada de vídeo ou um telefonema para se iniciar, mas eu sei que depois as equipes vão precisar, né, fazer essa conversa para continuar o atendimento.
Eu acho que só complementando essa questão em relação a presencial e à distância, indiferente da metodologia que eu utilizo, se presencial ou à distância. No entanto, como nós estamos aí numa situação de saúde sanitária no país, né, que tem se modificado, claro que sempre o ideal é a gente poder ter o contato mais físico, mais próximo com essa pessoa idosa. Isso facilita muito a própria compreensão, né, e a própria identificação aí do contexto de realidade dessa pessoa idosa, inclusive através de uma visita domiciliar, né, porque o formulário, ele não precisa, todo esse acompanhamento, ele não precisa ser realizado na sala de atendimento, ele pode ser realizado através de visita domiciliar, daqui um pouco fazer um atendimento à pessoa idosa num espaço que garanta todos os cuidados sanitários, mas que talvez não seja dentro do espaço físico, mas que garanta o sigilo, privacidade, né? Enfim, então, não dispensa, né? É possível, mas a gente sempre diz, nós temos que ir retomando, né, com todos os cuidados necessários e com a pessoa idosa. Eu penso que quanto mais próximo possível, mais adequado o atendimento e o vínculo, né, o fortalecimento desse vínculo dos profissionais com a pessoa. Ok, tem uma outra pergunta aqui, a Carolina Ouro. Em uma situação em que a violência foi sofrida por um casal de idosos, por exemplo, como se deve registrar 2 formulários distintos? Qual seria essa orientação? A princípio, sim, né? Mas aí que a gente volta à questão, se para aquela situação específica se entender que não precisa, porque a ideia do formulário, veja bem, é o atendimento à vítima, né? Ele não é um formulário para fins criminais, tá? Ele é um formulário de atendimento à vítima. Então, eu diria a princípio que pode ser necessário, sim, né? Porque são 2 vítimas e nós vamos fazer de qualquer forma o atendimento de cada uma e não do casal, porque cada uma vai ter os seus reflexos com relação a essa situação de violência. Então, eu orientaria a fazer 2 formulários, sim. Mesmo que se repitam os fatos, né? Eu acho que... Isso, porque mesmo se repetindo os fatos, não necessariamente o impacto para o pai e para a mãe vão ser os mesmos, cada um vai lidar de uma maneira com a situação e cada um precisa de um atendimento individualizado. Isso que é importante nós pensarmos, o foco sempre é a vítima. Ótimo. Depois aqui só tem alguns comentários, não tem o nome da pessoa, tem alta complexidade São Miguel do Oeste. Ariane? Oi? Desculpa, eu estava não estava te vendo, Nina, desculpa. Eu estava no mudo. Mas eu só, antes de tu passar para a próxima, eu só queria complementar, né, que lembrando que o protocolo, ele é centrado na pessoa idosa. Então, no caso do casal, o casal, ele, apesar de ser um casal, ele não tem uma identidade única. E bem como falou a doutora Lia, né, o impacto da situação de violência pode ser compreendido, sentido, e pode ter N consequências diferentes em cada pessoa, mesmo sendo no caso de casal, né? Então, realmente, quem sabe, num primeiro momento, preencher um formulário único, mas depois direcionar o atendimento de modo individualizado, centrado na pessoa. Ok, eu vou só ler, então, esses 2 comentários e a gente, pelo menos aqui, não veio mais nada, também no chat não verifiquei mais nada. Está escrito alta complexidade São Miguel do Oeste, que fala da importância de ter esses lugares de atendimento, né, mais humanizado para a pessoa idosa. E depois são perguntas, na verdade, mais técnicas, Lia, que é sobre o acesso ao certificado. Eu gostaria só de deixar com vocês aqui que o Tiago colocou no chat o link para fazer a avaliação do curso, que é importante que vocês façam, e quem quiser receber o material ainda pode colocar o e-mail no chat. Não tem mais perguntas aqui. Alguém quer usar da palavra para fazer algum comentário? A gente tem mais 5 minutinhos. Eu vi aqui que a Luciane colocou quem terá acesso a esses protocolos no site do MP. Ele é acesso liberado para todos, Luciane. No site do Ministério Público, qualquer pessoa pode acessar e baixar. mpsc.mp.br. Eu acho também importante lembrar, né, que
esse é um primeiro resultado, né? O fato do grupo de trabalho ter encerrado e publicado o protocolo não significa que ele está pronto e acabado, e que é importante que os municípios se apropriem desse material do protocolo e de tudo que tem nele, dos fluxos, do formulário, né, das recomendações que vêm nas notas de rodapé, de leituras e etc., legislação, para que possa desenhar o seu próprio protocolo, né? Como é que essa rede vai ser desenhada no seu município? E provavelmente nós teremos que fazer uma nova edição, estudar novamente, verificar como ele foi aplicado, como ele foi testado em algum município, né? Se algumas outras sugestões do formulário devem ser atendidas, sempre preservando assim, o conforto do profissional também, no sentido de que ele não encare o formulário como um ônus, como um trabalho oneroso, pesado, mais uma coisa que ele tem que preencher e que parece que não vai servir para nada. Na verdade, o formulário, como nós falamos aqui, ele é o meio ativador da rede. E o grande diferencial desse protocolo é formar a rede, é ativar a rede. Nós conhecemos muitos protocolos de enfrentamento à violência, mas o nosso traz, o de Santa Catarina traz a questão da ativação da rede, né, da intersetorialidade. Então, cabe a nós profissionais, principalmente os profissionais que estão na ponta, e aos gestores também, propiciar, viabilizar de que a implantação da rede realmente aconteça. E a gente acredita que o meio é o formulário, né? A Deise colocou no chat, a ideia agora é que todos os municípios se organizem para iniciar o protocolo PISC, a ideia é essa. É que realmente motive a rede dentro do município, a partir dessa proposta que existe do PISC, adaptar para a sua realidade, que é como a doutora Lia falou, né? Trazer para a sua realidade, para a sua estrutura, porque o que é colocado no Estado, né, determinadas secretarias, talvez isso não tenha no município, então tem que se adaptar a isso, e é necessário que se adapte mesmo, né? Eu gostaria, Ariane, só de fazer uma sugestão, aproveitar que a doutora Lia está aí, você, a Nina, enfim, esse foi um primeiro curso, né? Eu penso que talvez para início de 2022, porque agora não tem mais tempo, né? Já estamos no final do ano, mas a gente possa pensar aí nas nossas 8 macro-regiões do estado e pelo menos fazer esse módulo final, que é falar sobre o formulário. Claro que tudo é importante, né? Mas não vai dar para repetir talvez nas 8 macro-regiões, mas que a gente possa pedir para os municípios fazer uma leitura do protocolo e fazer um momento de discussão desse instrumento, que é o que eles vão utilizar mais cotidianamente, assim. Aí a gente se coloca à disposição de mobilizar, organizar mobilização, sala do Zoom, né? E aí poder contar com vocês aí para a gente fazer essa rodada aí. Penso que seria bem produtivo para começar 2022 usando o instrumento. Doutora Lia, só antes de lhe passar a palavra, como a gente tem muito conselho aqui registrando presença, até dizer que a Cristiane, que é a nossa conselheira que participou também da discussão do PISC, junto com a nossa Comissão de Enfrentamento à Violência, fez um resumo do que é o PISC direcionado aos conselhos municipais, porque cada um tem a sua função na rede, né? Então, com relação a isso, a gente, pelo menos, o material impresso, né, o material escrito, a gente vai encaminhar para os conselhos municipais. Como a Janice disse, talvez não tenha tempo agora de capacitar, mas a gente vai encaminhar essa orientação para os conselhos municipais com esse recorte de conselho, né? Porque acho que cada um vai ter o seu recorte. Mas é isso, eu vou passar a palavra para a doutora Lia, então, para fazer o encerramento no horário 14h59. Obrigada, Ariane. Eu agradeço, então, mais uma vez, né, a Ariane, que nos dá o auxílio hoje, a Janice, a Jordelina, nossa querida Nina, sempre colaborou com a gente muito aqui. Eu agradeço a participação de todas as pessoas nessa capacitação. Digo, Janice, que sim, a nossa ideia é que esse foi um primeiro evento, mas a ideia é que seja uma capacitação permanente, né? Porque essa área é super importante.
Digo que para a gente aqui é muito importante vermos e sabermos que há um interesse nessa temática, que há o reconhecimento da importância de nos prepararmos para essa nova fase. Nos prepararmos enquanto Estado, enquanto sociedade, família e como pessoas idosas mesmo. Nós desejamos, então, que essa capacitação tenha atingido o seu objetivo de instigar para que possamos promover a implantação do protocolo nos municípios, sempre atento à realidade local, naqueles municípios em que já há uma organização da rede de atendimento da pessoa idosa, que possa sempre buscar melhorar, trazer mais agentes para esse processo, fazendo sempre com que a pessoa idosa vítima de violência encontre o amparo e o atendimento humanizado que precisa, em especial nesse momento de violência. Dizer ainda que se sintam à vontade para encaminhar sugestões de melhorias, dúvidas que ficaram ou qualquer situação que queiram nos repassar. É importante para nós também, para buscar melhor atender às necessidades dos profissionais e das pessoas que se interessam e lidam, né, com essa temática no cotidiano. Então, em nome do Ministério Público, eu agradeço a participação de todos, eu encerro esse curso e desejo que todos tenham uma boa tarde. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada.